Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu dividi uma reflexão em duas partes, ser fiel, ou as recompensas de ser fiel. Essa é a parte 2, na qual nós vamos aqui estar falando mais sobre esse tema que nós abordamos na primeira parte. E para lembrar os irmãos, todos aqui estão nos acompanhando, nós lemos Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11, que diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último, que fui morto, mas reviveu. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, e não são, porém são sinagogas de Satanás. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejam provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrereis o dano da segunda morte. Segunda morte, para aqueles que não sabem, se refere a se apartar definitivamente do Senhor. A primeira morte, a morte física, é a separação do corpo, da alma e do espírito da matéria. A matéria vai ao pó, né? E o espírito vai a Deus, a quem deu. Então, nós temos uma promessa do Senhor. Se nós formos fiéis até a morte, Ele prometeu nos dar uma coroa da vida, a coroa da vida eterna, na qual nós nos alegramos. Nós falamos no primeiro tópico sobre as tribulações, sobre as perseguições, mas que o Senhor prometeu que se nós fôssemos fiéis até a morte, nós receberíamos a coroa da vida. Falamos também sobre a idolatria latente na sociedade, em que há cultos às autoridades, até mesmo para a vergonha do evangelho, a adoração a certos líderes religiosos do mundo gospel. Evangelho significa boa notícia, e boa notícia não cabe a idolatria a homens, somente a idolatria de forma alguma. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. O cristão ele deve buscar andar em santidade, em a verdadeira adoração a Deus, em espírito e em verdade. E agora vamos falar na segunda parte sobre o restante daquilo que nós temos a princípio sobre esse tema de ser fiel até a morte. A igreja lá de Esmirna havia, como eu falei, um templo dedicado ao imperador Tibério e a Domiciano, que eles queriam ser adorados, e era adorado, que não adorava esses homens que eram imperadores, aqueles que mandavam. Temos governantes que querem ser adorados, e algumas pessoas até adoram em troca de algum pão e circo, né? É um fato histórico. Pão e circo as pessoas gostam, algumas pessoas, né? Que ali uma vez por ano eles queimavam incenso diante do altar e adoravam ao imperador como se fosse Deus. Nós temos, infelizmente, vivido tempos em que as pessoas estão perdendo a noção de quem é realmente merecedor de toda a honra, de toda a glória, de quem deve ser adorado. E ao ponto de vista humano, a igreja, falando aqui de igreja, não podia ser atacada, não podia ser atacada internamente. Porque era uma igreja, como o Senhor disse, tu és rica. Rica em que é? Rica espiritualmente. A igreja estava em uma cidade idólatra, mas aqueles irmãos, aquelas pessoas, sempre daquela comunidade, eles guardavam a fé. Por isso que o Senhor disse, eu sei que você vai passar a tribulação, mas você é rico, rico em fé, em determinação. Por isso que o Senhor deu essa promessa maravilhosa para essa igreja. Eu espero que você e eu estejamos inseridos no contexto dessa igreja, sermos
pobres, até materialmente, mas rico espiritualmente para Deus. Não rico para a sociedade, mas rico para com Deus, para com nossos princípios e valores cristãos. Então, havia perigo de morte, havia perseguição, né? Tentativa de coação, havia muita tortura, e estava em perigo a fé ser sucumbida naquela cidade. Por isso o Senhor disse ser fiel. Tem a tribulação, a perseguição. Então, não havia problema no interior da igreja, porque havia fé. O perigo estava fora da igreja. E é o que está acontecendo hoje com alguns movimentos de pessoas que querem viver uma vida, dizem que querem servir a Deus, mas fora da igreja, no âmbito exterior, dizendo que eles mesmos são a igreja. Nós não somos igreja, nós fazemos parte do corpo da igreja. A igreja são vários membros. Eu não sou pé e cabeça e ombro ao mesmo tempo. Eu sou mão, eu sou pé, eu sou um membro no corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. Então, a fé, ela poderia sucumbir se não guardasse a fé. Por isso que essa palavra tão forte, ser fiel até a morte. Porque havia o perigo das pessoas perderem a fé por conta da perseguição. Tá certo? Então, a primeira recompensa de você ser fiel. Diz aqui Apocalipse 2:10. Não temas, porque no que há de padecer. A fidelidade, meus amados irmãos, queridos, a fidelidade não é fácil, pois o crente sofre discriminação, provações e tentações todos os dias. Mas a prova vem com a fidelidade. Você é tentado. Tentação não é pecado. Tentação é uma ação que pode gerar uma repreensão ou obtenção. O que você está fazendo com as palavras? Mas a prova vem com a finalidade de fortalecer o cristão. Quando nós estudamos, todos nós estudamos, creio que você já fez muita prova assim como eu, nós estudamos para ser avaliado depois, que é exatamente a prova. Nós vamos responder um questionário, vamos fazer uma prova para saber se nós absorvemos o conhecimento. Em João 16:33, Jesus já havia nos alertado: no mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo. O Senhor disse que venceu. Jesus tem um máximo de interesse, meus amados, em que tenhamos a nossa vida fortalecida. O Senhor, Ele alertou para que quando chegasse esse momento, nós estejamos preparados. As tribulações são oportunidade para o crescimento espiritual e não para amargar uma derrota. Quando nós estamos preparados, pois Jesus já antecipou, vocês vão ter aflições e tribulações. Se prepare no Senhor. As tribulações são oportunidades para crescimento espiritual e não para que você seja destruído e humilhado. Lá em Atos capítulo 14, versículo 22, diz o seguinte: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino dos céus. Portanto, ser fiel. Tenha fidelidade. Portanto, a fidelidade traz confiança. E isto traz confiança em todos os âmbitos. No âmbito moral, no âmbito espiritual. Ser fiel é uma das condições na qual, quando nós realizamos casamento, nós colocamos diante dos cônjuges. Ser fiel na doença, na pobreza, na riqueza, na alegria, na dor. Ser fiel faz parte da aliança, ser fiel. A confiança nos torna crentes mais firmes para enfrentar todas e quaisquer situações adversas. E a segunda recompensa é a vida eterna. Olha, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, dentro do Apocalipse 2:10 ainda. A vida eterna já conquistamos pela fé em Cristo Jesus, mas os desafios continuam no nosso dia a dia. Aqui ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. A coroa da vida é o sinônimo de vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus. Isso quer dizer que devemos ser fiel até o ponto de precisar morrer pela fé em Jesus Cristo. Falei no primeiro ponto, se necessário for, fiel, não negar a fé. A morte não era suposição, a morte era uma possibilidade
Não era suposição, era uma possibilidade real para todos aqueles que negassem adorar aos governantes, aos imperadores. Era um perigo eminente, perca da vida. Por isso o Senhor diz que a tribulação tem início, meio e fim. A fidelidade a Deus estava acima de tudo. Ser fiel ao Senhor. Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, datado em 1555 depois de Cristo, foi martirizado na fogueira para provar sua fé. Quando eles perguntaram se queria voltar atrás é até redundante, mas se ele queria voltar, queria retroceder na fé e adorar o imperador, ele respondeu: tenho 86 anos, ou em 86 anos tenho servido a Cristo. Ele nunca falhou. Não irei eu negá-lo. Logo agora, quando estou no final, como Paulo disse, eu completei a carreira. Eu combati o bom combate, completei a carreira. Policarpo não ia negar a fé agora. E você? Como você está? Então, eu tenho 86 anos. Sirvo ao Senhor e Ele nunca falhou. Não irei negá-lo agora. Portanto, ser fiel é ser estável. Deus é fiel, meu irmão. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus. O Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. E a terceira recompensa, a recompensa da comunhão com Deus. Dar-te a coroa da vida. Os que suportam as tribulações terão comunhão com Deus. O fiel receberá a coroa da vida. Essa coroa da vida foi extraída da ideia das Olimpíadas da época. A imagem da coroa da vida é retirada das Olimpíadas. O vencedor recebeu uma coroa de louro. Uma coroa que era dada somente àquele que vencia. O vencedor da fé recebe uma coroa incorruptível. A coroa de louro, obviamente, murchava, se deteriorava e perdia a seu vigor. Mas a coroa da vida, ela é incorruptível. O vencedor na fé recebe uma coroa incorruptível, que está lá em 1 Timóteo capítulo 9, 25. Além da recompensa, o fiel desfrutará da maior de todas as recompensas. Está para sempre com o Senhor. Está sempre guardado no Senhor. A fidelidade não está condicionada a um ambiente. Nós podemos estar em um ambiente hostil, mas nós podemos guardar, podemos perseverar com discernimento, com sabedoria, com muita oração. Estar sob pressão é uma situação que muitos de nós não sabemos lidar. É um aprendizado diário. Temos que ser firmes e fiéis sempre. Que Deus, o Senhor, guarde a minha, a sua e a nossa fé. Fidelidade é fruto do Espírito Santo. Então busque a Deus. Em Gálatas capítulo 5, 22, a partir de 22, fala dos frutos do Espírito. Que um deles é a fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Que Deus, Senhor, continue nos abençoando e que possamos continuar sendo fiel a Deus, para que no dia possamos ser colocados à direita, como Ele promete. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Vinde, bendito de meu Pai, porque foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Que Deus, Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus.